Aqui quem fala é o mestre Neri Júnior e vou analisar com vocês hoje a minha partida aí de número 4 do Floripa Open Chess contra o grande mestre Everaldo Matsura. Então vamos à partida. A partida iniciou aí com E4, C5, cavalo F3 e aqui fui surpreendido pelo cavalo F6 aí do Matsura. O Matsura aí ele joga naturalmente aí a siciliana clássica também, né, uma das opções, né, ele joga dragão acelerado, né, que seriam sicilianas, se fosse dragão acelerado, seria com G6, né, eu aguardava uma dragão acelerado, ou mesmo uma siciliana clássica, que também tem algumas partidas aí na base. Naturalmente, eu vejo que seriam as opções, né, olhando as partidas da base, que eu poderia enfrentar. E fui surpreendido com esse cavalo F6. Inclusive, eu nunca joguei contra essa opção em um torneio pensado, né, torneio oficial. Eu não me lembro de ter jogado essa opção, talvez em algum torneio rápido, Blitz, né? Naturalmente, eu joguei cavalo C3, porém, eu tenho a opção de tentar ganhar um tempo no cavalo, né, com o movimento E5. Eu não jogo E5 tentando ganhar o tempo em cima do cavalo pelo seguinte motivo. Eu acredito que seja uma variante que meu adversário está aguardando, né? E eu sou jogador de siciliana aberta, né? Siciliana aberta, pessoal, só fazendo uma pequena lembrança, né? Siciliana aberta é aquela que o jogador das brancas vai jogar o E4 e vai jogar esse tipo de situação aqui, né? Essa posição básica aí da siciliana, né? Então, se eu avançar o E5, eu vou, após o cavalo F6, eu jogar aqui E5, simplesmente eu estou saindo ali um pouco da siciliana aberta, porque essa estrutura ela vai se modificar bastante. E aqui eu vou jogar uma posição estilo siciliana alapim, né? Caso eu jogue aqui um C3 para apoiar D4, jogar D4 direto não seria uma opção tão interessante, porque após D4 direto, se ele toma de peão, né? Se eu tomar de cavalo, esse peão já começa a ser um alvo fácil, né, na posição. Simples dama C7, eu já tenho que me preocupar com a defesa desse peão. Então já é um problema a ser solucionado, né? Se eu tomar de dama, basta esse cavalo ser defendido com o movimento E6 e minha dama já vai ser alvo aí também do cavalo das pretas. Ou seja, normalmente eu vou entrar numa posição desconhecida. Eu vou entrar numa posição que eu não estou tão habituado. Então, por esse motivo, quando o meu adversário joga o movimento cavalo F6, eu não escolho a opção E5 e jogo cavalo C3 com a ideia de transpor para as posições conhecidas. Vejamos exemplo. Caso meu adversário agora defenda o movimento E5, que está se tornando um movimento realmente perigoso, porque dessa vez eu estou jogando o E5 e ele não pode centralizar o cavalo, né? Vejamos um exemplo. O normal numa posição dessa seria jogar D6 ou o lance da partida, né? Mas vamos lá, vamos supor que ele jogue G6. Esse cavalo agora não tem uma casa boa, né? Ele não tem um pulo interessante. Seriam casas, né, bem inferiores aí para o cavalo. Assim, naturalmente, ele joga D6, segura o E5, né? Ou ele joga o lance da partida, que foi o D5, né? Essa jogada D5 aí, ela tem a intenção digamos assim, é teórica, né, para quem joga essa posição,
E com certeza que ele zera completamente a teoria de quem quer jogar uma siciliana aberta como eu, né? Então, recapitulando aqui rapidamente, E4, C5, cavalo F3, cavalo F6. Ele entra em desviado da teoria. Eu jogo cavalo C3 com a intenção de manter a mesma ideia, né? De intenção de manter uma possível transposição sem maiores complicações, né, na partida. E aí ele joga D5. Novamente, eu posso jogar aqui movimentos, né, outro tipo de que seja recusar, né, aqui ó, abrir o book para a gente dar uma olhada. Eu tenho também a opção de E5, né? Eu posso recusar a tomada do peão jogando E5. Mas, no meu ponto de vista, acho que eram movimentos que meu adversário estava aguardando. E eu gosto de jogar posições abertas, né? Naturalmente é um gosto também, então eu preferi fazer a troca, né? Eu troco, meu adversário toma, e nesse momento eu faço uma seguinte reflexão. Eu sei que aqui eu não estou dentro da teoria, né? Da teoria assim, minha, né? Digamos. Eu estou numa posição desconhecida. Realmente, apesar de ser muito precoce, muito inicial aqui, né? Nós estamos no movimento 4, eu já desconheço totalmente essa posição. Acredito que o meu adversário conheça mais do que eu essa posição. E, naturalmente, eu analiso e jogo cavalo E4. Esse cavalo E4 é um movimento muito interessante no sentido estrutural. Se eu mantenho o cavalo em E4 e jogo o movimento comum como o bispo C4, meu adversário possui a opção de capturar. Eu não devo capturar de D, né? Se eu capturar com o peão de D, já vai haver uma troca de damas, né? Essa troca de damas, pessoal, ela nem é uma troca de damas ruim, né? Porém, independente se eu estou jogando com o grande mestre ou não, eu não iria jogar aqueles lances muito passivos, procurar trocar as damas rápido, sonhando em empatar um final. Eu geralmente não compartilho com esse tipo de ideias, né? De jogar ali passivamente, jogar muito simples, buscando um empate ali, né? Isso não é muito ao meu estilo. Eu, independente de quem estou jogando, eu jogo para ganhar, né? Eu jogo o estilo que eu gosto. Eu gosto de sentir a vontade na posição, gosto de tentar os meus ataques, etc. E aqui nós já iríamos jogar um final, né? Até gosto dos finais, vocês vão ver eu analisando uma das partidas do torneio, onde eu levo o meu adversário, o adversário, para o final da partida rapidamente, né? Então, o final foi uma das partes até que me ajudou nos resultados durante o torneio, né? Joguei bem os finais, eu acredito, né? Gostei dos finais que caiu e a forma que eu conduzi os finais, mas eu não queria jogar assim com um grande mestre, uma posição dessa, e muito menos jogar esse tipo de posição também sem trocar as damas, debilitando a estrutura. Geralmente, esse tipo de debilidade estrutural eu já considero que seria uma microvantagem ao meu adversário. Isso já seria uma microvantagem. Eu que venho aí estudando ao longo do tempo, eu ando procurando debilitar menos minhas estruturas de peões. Então, esse curioso cavalo E4 é um movimento para não criar nenhum tipo de debilidade na minha estrutura de peão. Então, a minha ideia principal desse movimento foi essa: não criar nenhum tipo de debilidade. Não podemos deixar de analisar, por que não então cavalo toma cavalo? Esse lance seria fraco, porque eu iria centralizar a dama do meu adversário com muita facilidade. E agora essa dama não tem nenhuma ameaça aí aparente. Então eu deixaria a dama do meu adversário muito bem colocada. Então, por esse motivo, acredito que cavalo E4 aí é um lance interessante. Meu adversário jogou E6. Inclusive o E6 é um lance que eu até gosto, porque ele dá uma
certa fechada no bispo, é necessário defender esse peão de C5. Então o cavalo E4 criou uma ameaça no peão. Isso acabou provocando esse fechamento aí, temporário, né, do bispo. Deixa o bispo dele um pouquinho aí fechado. E eu segui com o cavalo E5. Cavalo E5 foi uma jogada. Eu poderia jogar aqui, pessoal, jogadas comuns, como retirar o bispo, tanto para B5, E2 e rocar. Eu joguei um curioso aqui, cavalo E5, no intuito de fazer uma pressão tanto em F7 quanto apoiar B5. A ideia era até, quem sabe, ganhar aqui, trocar um cavalo por um bispo, né? Ganhar o par de bispo dele aí. Após cavalo E5, eu não permito cavalo C6 no meu adversário, porque eu trocaria e ele que danificaria a estrutura de peão, né? O cavalo não pode ser atacado também, né? É bom a gente analisar isso. Abre o rei, debilita o rei, possibilita o branco aí jogar dama H5 cheque e tem que perder o roque aí, porque se jogar G6 leva aqueles truques clássicos, né? Acho que é bom dar essa revisadinha para todo mundo. Então o cavalo E5 é um lance que incomoda um pouco, né? Caso o adversário cometeu algum engano aqui, ele pode ser um lance perigoso. O adversário, naturalmente, jogou bispo E7, jogou o lance mais forte, né, da proposição. Simples e prepara o roque. Eu segui com o bispo cheque. A intenção é que, se o meu adversário colocar o bispo na frente, eu vou tomar e vou ganhar o par de bispo, né? Como eu tinha falado sobre o par de bispo. Então, após bispo cheque, ele jogou cavalo D7, né? Corretamente, ele não iria me dar essa vantagem tão fácil assim. Estou mostrando aqui para todo mundo entender as principais ideias. Eu segui com o cavalo toma D7, bispo toma D7, bispo toma bispo, dama toma bispo. Então, seguiu aqui com algumas trocas. Nesse momento eu tinha o calmo roque, um lance bem tranquilo, bem simples, fazer o roque. Dentro dos princípios da abertura, né, nós devemos fazer o roque o mais rápido possível. Porém, se eu faço o roque agora com tranquilidade, se eu faço o roque agora, eu acredito que poderia seguir um movimento como F5, cavalo G3, né? Lembrando que eu não vou jogar inicialmente cavalo C3, porque eu não quero dobrar minha estrutura de peões, né? Não quero enfraquecer, possibilitando trocas e tendo que dobrar. Então, cavalo G3. E o que me incomodava na análise era o movimento bispo F6. Esse movimento me incomodava, porque inicialmente eu queria tentar colocar meu bispo em B2, fazendo pressão meio diretamente em cima do rei preto. Então, essa foi uma das ideias que eu tive nesse momento. Então, eu não roquei. Nesse momento, eu jogo o movimento B3. Aqui eu joguei o movimento B3 e fui aqui surpreendido com o movimento F5. Né? F5, eu lembro quando eu joguei B3 eu estava meio que aguardando o roque, né? Apesar de analisar, deu um furo assim de análise básico, né? Porque se roca, meu plano funciona com perfeição, né? E meu plano funciona lindo, né? Sem maiores problemas. Porém, né, o grande mestre Matsura aí não dá tempo para o seu adversário jogando o F5. Eu tenho que recuar esse cavalo, recuo ele para G3 e ele bispo F6, né? Não permitindo eu colocar o bispo lá na casa B2, né? Ele não permite. Eu tenho que jogar a torre B1 e ele joga agora o profilático, né? Eu falo que isso aqui, pessoal, é uma característica dos grandes mestres, né? Todos os grandes mestres jogam muitos lances
de prevenção. Toda vez que nós ouvirmos falar aquela palavra profilaxia, nós estamos falando em prevenção de ideias do adversário. Isso é uma característica marcante aí de todos os grandes mestres, aí não importa o seu estilo de jogo. O pessoal sempre está ali prevenindo a ideia do adversário. Porque após esse bispo F6, torre B1, eu estou ameaçando o cavalo G5 aí. Então ele joga G6, não me permite aí possivelmente atacar o bispo. Eu continuei com roque. Matsura também rocou. Nesse momento, eu preciso eliminar esse bispo aqui que está muito forte nessa diagonal. Eu jogo o bispo B2, ele toma, eu tomo de torre, ele torre de AD8, aí ele termina todo o seu desenvolvimento de peça, né? Então ele chega aí no lance 15 com todas as peças desenvolvidas. Eu jogo agora torre B1, reorganizando minhas peças, colocando todas as peças aí em ordem, né? Porque fianquetei a torre, né? Ficou engraçado esse fianqueiro de torre. Coloquei tudo, a torre em ordem. E aqui, pessoal, eu posso dizer que a fase da abertura para ambos jogadores completamente encerrou, né? Eu tenho tecnicamente só essa torre aí para colocar em E1, mas está tudo certo, né? O adversário naturalmente está com uma iniciativa aqui melhor, ele possui as peças um pouco melhores e mais espaço, né, na ala do rei, né? Então o Matsura aqui tem um espaço melhor que na ala do rei. Sempre tem um certo cuidado também para não deixar o rei preto exposto, né? Então cuidado com essa ideia de ganhar tanto espaço, mas aqui está tudo ok, né? E agora nós estamos no meio de jogo e ele joga cavalo B4. Cavalo B4, além de ameaçar um peão, é uma ideia também de manobrar o cavalo para casa D4, né? Seria uma ideia básica aqui dessa posição que nós encontramos, né? E aqui, infelizmente, eu cometi aqui o principal erro da partida, né? E com certeza o erro aí que custou esse ponto na partida. Quando ele joga cavalo B4, não há dúvidas que eu tenho uma sequência muito simples, que é sequência A3, expulso o cavalo, defendo o meu peão, cavalo C6, e eu jogo tranquilo D3, e seguimos o jogo aqui com uma certa igualdade, né? Como eu falei, o preto tem um pouco mais de espaço, né? Porém, nada que condene o jogo branco para falar que o branco está totalmente perdido. Então, estou um pouco mais passivo na posição, mas jogando, né? Estou jogando a partida ainda. O que acontece é que a hora que ele joga cavalo B4, eu, de vez de jogar essa variante bem simples que eu mostrei, eu compliquei o jogo e aqui foi um dos momentos que o cálculo falhou aí durante o torneio. Eu imaginei um sacrifício de peão, né? Imaginei sacrificar esse peão de A2, né? Infelizmente foi um sacrifício aí furado. Eu joguei D3 com a intenção dele tomar, né? Eu vou mostrar a variante que eu imaginei, né? Essa variante está errada. Ele cavalo tomar 2, eu torre A1, que inicialmente a ideia era pegar o peão de A7 alguns lances mais tarde. Ele joga cavalo C3, imaginei dama D2, atacando o cavalo, cavalo B5, tentamos salvar o peão, né? E aí eu jogava C4, e na minha análise ele jogava cavalo D4, e eu seguia com torre tomar 7. E caso jogasse cavalo B3, né, eu teria aí dama B2, atacando o cavalo, e tenho o ataque em B7. Caso o cavalo retorne, cai o peão de B7. Né? E caso aconteça dama toma D3, eu tomo o peão de B7. Então essa era a minha análise aí inicial, né? Quando o meu adversário jogou aí o movimento cavalo B4 aqui.
Então, novamente, como o cálculo no xadrez é importante. Só que aqui eu acabei forçando demais o cálculo, né? A gente parar e olhar a profundidade, nós estamos aí no lance 16, né? E a minha variante encerrava lá no lance 23. Então é um cálculo bem profundo. Eu até analisei, mas deveria ter analisado melhor, aí, de forma mais correta, precisa. E aí meu cálculo furou, não acontece nada disso aqui que eu pensei, né? Simplesmente tem umas falhas no meio do caminho. Que após cavalo tomar 2, após D3 interroga, né? Cavalo tomar 2, torre A1, cavalo C3, dama D2, cavalo B5 defendendo o peão. Eu não posso aqui jogar o movimento C4, né? Aqui eu considero o meu segundo erro da partida. Na análise eu furei um lance de volta, né? Porque quando eu jogo C4, simplesmente ele joga cavalo D4, torre tomar 7 e meu adversário não precisa tomar em B3, né? Esse foi o meu grande erro de cálculo. Ele faz o lance cavalo C6 e agora eu fiquei perdido, porque eu criei duas fraquezas na minha posição. Eu lá no início da partida falando em fraquezas, eu acabei criando duas terríveis fraquezas. Porque nesse momento ele ataca minha torre, eu necessito urgentemente voltar à torre, eu acabei jogando torre A1, e ele toma D3 facilmente, e eu ainda tenho uma segunda debilidade, que é o peão de B3. Então, aqui infelizmente, essa variante ela condenou completamente o jogo. Aqui, uma posição que apesar do material no momento aqui, ele não está em grande quantidade inferior, né? Não tem, digamos, uma peça a menos, nada, mas esses peões brancos vão cair. Ambos os peões eles não devem sobreviver nessa posição, né? E aí o preto vai ficar facilmente com 2 peões passados. Eu não vou conseguir defender. Então, já percebendo esse tipo de situação, eu joguei um dama H6. Joguei um dama H6. Voltando um pouco aqui nesse papel principal, eu acredito que após furar o cálculo, pessoal, eu ainda poderia continuar de algumas formas. Exemplo, nesse momento que eu percebo que o meu cálculo furou, que eu não vi aquela volta de cavalo C6, né? Eu não percebi lá na minha análise, eu deveria já ter jogado num momento como esse, um dama H6 direto, jogado um dama H5, jogado lances assim, jogar um movimento como H4, né? Movimentos que poderiam criar algum problema no rei. Eu poderia ter continuado essa partida com esses movimentos, porém aqui realmente faltou aí um pouco de análise mesmo, né? Essa questão psicológica, você fala, poxa, eu joguei legal a abertura, né? Que foi uma abertura criativa, eu joguei alguns lances mais ousados mesmo, né? Totalmente fora da teoria. Então eu passei ali no principal medo da turma, né? Quando estou jogando com um grande mestre ali, a gente fica com medo de nem passar da abertura, né? Tem muito isso. Então eu passei da abertura ali tranquilo, faltou um pouco mais de calma no meio do jogo e resisti mesmo, né? Quantas partidas aí eu já ganhei com um peão a menos no meio do jogo, tudo. Então, não aqui que eu estou falando que eu iria ganhar, né, pessoal? Mas assim, eu poderia complicar e fazer um jogo mais duro, né? Resistir mais. Então, eu poderia jogar um desses lances aqui que eu comentei. Continuo com grande inferioridade, um peão a menos. Então, quando acabou a partida, o Matsura gentilmente analisou o jogo comigo. Analisamos algumas possibilidades, né? Naturalmente o preto sempre ali com vantagem. Então, mas como eu falei, acredito que essas posições seriam formas aí do branco estar continuando o jogo. Então eu acabei jogando C4 e com certeza interroga. E
continuando a partida, cavalo D4, torre toma A7, cavalo C6, torre A1, dama D3. Eu segui com dama H6, ele jogou F4. F4 não dá tempo para o meu cavalo, né? Meu cavalo agora vai ter que ir para a casa H1. Triste, né? Ter que voltar esse cavalo. Porque E4 eu entrego a peça, entrego a peça, entrego a peça. As três casas aqui, né? H, E4 e E2, né? H5, E4 e E2 entrega a peça. Cavalo A1 seria terrível, né? Ficar sem movimento com o cavalo. Então, nesse momento, né? Eu sei que eu estou perdido. Aqui cabe até o abandono, né? Abandonar a partida. Mas como eu sempre recomendo e falo para o pessoal, a gente tem que lutar, né? A gente não pode abandonar tão fácil. Eu ainda insisti numa variante aí, que caso meu adversário relaxe, eu poderia criar alguns problemas. Eu joguei o torre de FD1, tanto com a ideia de liberar o cavalo, né? Para o cavalo ter uma casa um pouco mais forte. Caso também ele troque, que seria esse movimento natural, né, que dama toma torre, torre toma torre cheque, cavalo F1, se meu adversário relaxar quanto à posição do rei, eu posso conseguir até algum cheque perpétuo, né? Eu posso conseguir um possível empate. Mesmo que eu esteja jogando com grande mestre e tudo, né? Da mesma maneira que eu estivesse jogando com iniciante com grande mestre, são os planos que eu utilizaria, né, pessoal? Esses planos não mudam, você tem que jogar igual com todas as pessoas. Então, aqui é uma forma de resistir, eu acho que é uma forma que seria interessante. E quando o adversário ele cai em uma posição ganha, o adversário costuma relaxar, né? O Matsura não relaxou em momento nenhum, né? Mas já vi muitos jogadores aí relaxarem porque estão numa posição muito vantajosa. A pessoa começa a andar pelo salão, ela já não põe mais aquela energia em analisar a posição e naturalmente vem aqueles tropeços, né? Aquela famosa frase, né? Nossa, estava o ganho. Então, continuando aqui nossa análise, né? Eu contei que o motivo porque eu joguei esse torre de FD1, mesmo sabendo que eu iria levar a dama para o D1. Porque agora, no final de dama e cavalo contra duas torres e cavalo, eu tenho mais chances de um possível cheque perpétuo, né? Então, segui o cavalo D4 com ameaças de mate. Ameaçou o cavalo E2, torre toma cavalo mate, naturalmente. Eu tenho que jogar... Eu joguei H4. A ideia da H4 já é pensando naquele cheque perpétuo, como eu falei, né? Meu adversário jogou torre F5. O Matsura não deu chance, jogou os melhores movimentos possíveis. Mas aqui, só para vocês entenderem um pouco assim, da ideia do cheque perpétuo, suponhamos que o adversário jogue bem relaxado, cavalo E2, rei H2, torre toma cavalo. Eu já jogo imediatamente H5. Esse H5, olha para vocês verem, que a ideia ela tem sentido. Eu já começo a abrir o rei do adversário. Ainda completamente perdido, pessoal. Não tem chance. Mas tem que insistir, né? Quem nunca venceu uma partida aí perdido, né? Quem nunca fez isso? Né? Então temos que insistir. E aí ele jogou torre F5. Né? Eu tirei o rei para H2. Ele tomou. Eu joguei um B4. Torre toma F2, rei G1. E ele prendeu a dama, vencendo a partida, né? Então, a grande vitória aí do meu adversário, né, do grande mestre Matsura. E foi uma interessante partida, né? A gente fica com aquela sensação que poderia ter jogado um pouco melhor, né? Mas ele realmente aproveitou ali meu mínimo erro, né? Então, essa foi minha partida aí com o Matsura. Muito obrigado a todos que acompanharam. Até a próxima.